tentar contar um pouquinho sobre a vida do Roberto Carlos, especialmente sobre a sua infância, né? Desde a época do seu nascimento. Roberto Carlos Braga nasceu a 19 de abril de 1941. Ele nasceu na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo, e era filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga. Desde pequeno, Roberto ganhou lá na sua cidade, entre seus familiares e amigos, o apelido de Zunga. Quando Roberto era pequeno, todo dia 29 de junho de cada ano era comemorado o Dia de Cachoeiro do Itapemirim. Esse dia era um feriado municipal e tinha uma festa enorme na cidade, com concurso de missa, parada escolar, exposição de gado, missa, procissão, enfim, era uma festa enorme na cidade. Naquele ano, inclusive, o dia 29 de junho, caía num domingo. Você imagina que até o time do Vasco da Gama ia visitar a cidade para jogar contra um combinado local. E também pela primeira vez na cidade ia ter uma exibição de uma luta de boxe, organizada pelo gerente do banco da cidade, Renato Espínola de Castro. Era para ser um dia inesquecível. E realmente foi. Naquele dia, Roberto Carlos saiu de casa bem cedo e foi se encontrar com a sua amiga Eunice Solino, que era conhecida como Fifinha. Sua mãe, a costureira Laura, tinha feito uma roupa especial para ele estava até com sapatos novos, tudo para poder participar da festa. Um dos primeiros eventos daquele dia festivo era uma parada escolar, né? E os seus 3 irmãos, que eram mais velhos, iam participar dessa parada. Quando o Roberto chegou com a Fifinha no lugar onde estava tendo a parada escolar, ele ficou entusiasmado e entrou no meio do desfile para falar com os irmãos. E eles, meio desesperados, mandaram o Roberto sair, porque senão a professora ia acabar brigando com eles. Roberto, então, obedecendo aos irmãos, saiu do meio do desfile e voltou para a lateral onde estava sua amiga Fifinha. Só que nesse momento, uma locomotiva começou a fazer uma manobra para pegar um outro trilho de uma forma lenta, bastante tranquila. Não era comum na cidade. Acontece que uma das professoras, ao ver o trem se movendo, ficou com muito medo, ficou muito assustada e gritou para as crianças. Ela foi para perto deles e puxou a Fifinha pelo braço. O Roberto tomou um susto tão grande e acabou até indo para trás, porque ele achou que na verdade a professora estava brigando por ele ter entrado no meio do desfile. Nesse momento, a locomotiva estava passando e acabou pegando o menino. Foi uma correria tremenda, um grande alvoroço, né? Todo mundo correndo e gritando que uma criança tinha sido atropelada e estava debaixo do vagão. Formou-se uma pequena multidão ali naquele momento. E então descobriram que a criança que estava embaixo do trem era o pequeno Zunga, filho do relojoeiro Robertino. Sua perna direita tinha ficado imprensada embaixo das pesadas rodas de ferro do trem. Bom, a essa altura o desfile da escola nem existia mais, já tinha se dispersado, né? E o próprio maquinista do trem, Walter Sabino, estava meio atarantado, porque ele dizia que não tinha visto ninguém na linha, não teve culpa no atropelamento. Bom, com um macaco mecânico meio improvisado, eles tentavam levantar a locomotiva, ao mesmo tempo em que outras pessoas tentavam tirar a criança debaixo do trem. Quando finalmente conseguiram tirar o menino debaixo do trem, ele estava encharcado de sangue, né? E todo mundo pensou em chamar uma ambulância. Mas aquele bancário que tinha organizado a luta de boxe, o Renato Espínola de Castro, falou: não, a gente não pode esperar a ambulância, o menino está se esvaindo em sangue, a gente tem que fazer alguma coisa, e rápido. Como numa inspiração divina, ele tirou o paletó que ele estava usando e fez um garrote na perna do menino, conseguindo, de certa forma, estancar o sangue. Como a hemorragia tinha sido um pouquinho controlada, eles levaram o Roberto até uma farmácia que tinha lá perto para tomar os primeiros medicamentos, as primeiras medidas de proteção. O Renato Espínola era um dos poucos da cidade que já tinha um carro naquela época. Ele então pegou o Roberto Carlos nos braços, levou até o seu carro e o colocou no banco de trás. Nessa cena, quando o pequeno Roberto Carlos percebeu a gravidade do seu acidente, com a sua perna encharcada de sangue, com o paletó do rapaz todo manchado de sangue, essa cena ficaria na sua cabeça por muitos e muitos anos, até que, muito tempo depois, ele comporia uma música chamada O Divã, onde ele narra um pedaço desse acontecimento.
Relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava. Se você quiser dar uma olhada nessa música, muito famosa e muito bonita do Roberto Carlos, tem um link aí embaixo para um vídeo que justamente mostra essa música. Bom, depois de colocar o Roberto no banco de trás do carro, o Renato correu para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim, que era o único hospital que tinha na cidade. Dessa experiência no hospital, o Roberto também, muito tempo depois, iria relembrar esses momentos numa outra música chamada Traumas. Um dos trechos mais importantes da música ele diz: no delírio da febre que ardia, do meu pequeno corpo que sofria, sem nada entender. Bom, naquele dia, quem estava de plantão no hospital era o cirurgião Romildo Gonçalves. Ele ficou curioso ao perceber que o garoto, por mais que estivesse muito machucado, não chorava. E foi aí que ele percebeu que o trem, quando esmagou a perna dele, tirou todos os nervos e a partir daí ele não tinha mais nenhuma sensibilidade na perna. O médico também percebeu que aquele garoto não tinha se dado conta da dimensão do acidente que ele tinha sofrido. Porque de vez em quando ele falava para o médico: doutor, tenta por favor não sujar o meu sapato porque é novo e a minha mãe vai acabar brigando comigo. Naquela época, no hospital do interior, para aquela situação, a única solução era a amputação. O Dr. Romildo então aplicou uma anestesia local e, como pelas graças de Deus ele estava atualizado cientificamente com um estudo americano que tinha sido feito, ele resolveu cortar a perna entre o terço médio e o superior da canela, ou seja, apenas um pouquinho para cima da onde o trem havia machucado. A maioria dos médicos naquela época teria amputado acima do joelho, né? Graças a essa iniciativa, né, de cortar abaixo do joelho, o Dr. Romildo permitiu que o Roberto continuasse com os movimentos do joelho direito e pudesse se movimentar com muito mais facilidade no futuro de sua vida. Durante um bom tempo, por muitos meses, Roberto teve que ser atendido quase que diariamente na Santa Casa para fazer curativos e acompanhar a melhora do seu machucado. Quando voltou a ficar um pouquinho melhor a sua perna, ele começou a andar pela cidade usando muletas, porque ele só ia ganhar sua primeira prótese lá na época da sua adolescência. A família do Roberto Carlos teve que dar uma apertada ali no cinto, porque eles não estavam preparados com essas despesas médicas todas que acabaram ocorrendo, mas sempre tentando dar todo o apoio e carinho ao filho acidentado e sempre procurando levantar a sua autoestima. Por causa disso, Roberto se recuperou do acidente, tanto física como psicologicamente, e voltou a ter uma vida praticamente normal. Ele não perdeu o humor e nem a vontade de conviver com as outras crianças da escola, das outras crianças do bairro. Dizem que ele até chegou a jogar bola, catando no gol, né, para poder ficar junto com os amigos. Muitas pessoas iriam dizer que Roberto Carlos tem um semblante um pouco triste. Algumas dizem até que ele lembra um pouco um Cristo pregado na cruz. Eu mesmo tive essa experiência acompanhando um show dele. No final, quando ele vai jogar as rosas lá para a plateia, eu consegui chegar bem pertinho dele e dei uma enquadrada com a câmera, bem próximo do rosto dele. E realmente, para mim, também pareceu esse semblante triste que dizem que ele tem. Numa entrevista concedida há muito tempo atrás, Roberto Carlos diria: talvez eu tenha a expressão um pouco marcada, porque eu me acostumei durante a minha vida a enfrentar dramas. O acidente com a minha perna e outros fatos semelhantes vão marcando a vida da gente. Independentemente desse olhar triste que ele possa ter, e apesar desses momentos e outros também muito difíceis pelos quais ele passou na sua vida, Roberto Carlos nunca deixou que isso atrapalhasse o seu enorme talento, a sua enorme vontade de viver e todas as qualidades que fazem dele o maior artista da música brasileira.